Você não é um tanque de guerra. Você é uma mulher indomável. Não confunda. Um feliz Dia da Mulher para todas as minhas maravilhosas do signo de fogo, as arianas, as leoninas e as sagitarianas como eu. Essa vai ser uma leitura exclusiva para as mulheres do signo de fogo. Desejo um ótimo dia para você. Na descrição desse vídeo vai ter o meu contato para consultas e leituras na tua energia. Também vai ter meu Pix para doações, para aquisição de novos decks para o canal. E também, se você está fora do Brasil, eu tenho PayPal, então não tem mais desculpa nenhuma para você agendar teu momento comigo. E fico lisonjeada. Vamos aproveitar o nosso dia, vamos fazer essa leitura e entendendo. Por sermos do signo de fogo, constantemente estamos envolvidos em batalhas. Se você se sente assim, essa leitura é para você. É uma leitura intuitiva, canalizada e atemporal, com uma singela homenagem ao Dia da Mulher. Porém, no momento que chegar para você, é um momento que você precisava ouvir. E vamos lá. Você não é um tanque de guerra. Vamos ver o que teu passado recente tem para te falar sobre esta frase? O Hierofante. Aqui, e o 2 de ouros. Aqui o que vem para mim é o quanto você é procurada, o quanto você é procurada por ser iluminada. O quanto as pessoas te procuram para resolver o BO delas. Aqui eu me conecto com mulheres de extrema capacidade de resolução. E vocês constantemente são chamadas para resolver os BOs alheios. Não é à toa que você está se sentindo um tanque de guerra. Cavaleiro de Copas. E o carro. Talvez, nesse momento, no passado recente, o carro no fundo do deck. Aqui, talvez, nesse passado recente, com o Hierofante e o Cavaleiro de Copas, você romantizava essa força bruta que você tinha, de se sentir um tanque de guerra. A impressão que eu tenho é que você começou a entender que esse era um BO que você não estava mais capaz para exportar. Mas até aqui você romantizava essa capacidade a qual você era intimidada a sempre realizar. Vamos ver. Opa, virou cartas aqui, mas eu não vou aceitar. Tem muitas cartas viradas aqui no deck. O que houve? Deu. Vamos ver o que mais aqui temos. Vamos ver. Caíram duas, eu vou aceitar. Pois é. Quando você começa a se equilibrar dentro... Opa, quando você começa a se equilibrar dentro de você... Gente, estou ficando nervosa. Quando você começa a se equilibrar dentro de você, quando você começa a entender que o que você tem aqui é o que você está passando para o mundo, entenda, você reflete ao mundo como você se vê. E de repente você começa a ver que esse equilíbrio você não quer. Você não é só forte, você também merece ser um pouco frágil. Você também merece ser cuidada. Eu não lembro se eu não assisto Big Brother, tá, gente? Mas eu sei que teve uma frase no BBB da Juliette que ela fala que as pessoas, eu não sei se é ela, tá? Eu sei que aconteceu no reality. Que ela fala que as pessoas confundem a mulher ser forte com a mulher não necessitar também de carinho, de cuidado e tal. E quando você começa a ver que esse equilíbrio da balança para você não tá batendo, você começa a desapegar, fazer uma revisão realmente de que relações, fundo do deck nós temos o 2 de copas, que relações estão te vendo dessa maneira e te deixando frágil, de tão forte que você está tendo que ser o tempo todo. Veja, você não estava se tornando vulnerável, você estava se tornando frágil. Eu vejo aqui pessoas com a imunidade baixa, eu vejo aqui pessoas com ansiedade, depressão, burnout.
crises de impulsividade. E assim, ó, hoje a gente vive um momento que tudo é um CID. Então aqui, você começou a ter desequilíbrios, a nível interno e até eu digo espiritual mesmo, sabe, de tanta sobrecarga que você estava acumulando, de estar resolvendo o BO de todo mundo. E você estava inclusive você estava esquecendo de você, tá. Você começou a avaliar que relações eram essas. E aí nós temos o mago. Sabe, você toma um outro rumo para a tua vida, sabe. Você vê que você tem outras ferramentas, mas acima de tudo, o que eu vejo aqui no mago e a rainha de ouros, olha aqui, no fundo do deck. Aqui eu me conecto com mulheres que elas começam a se ver de uma maneira, tipo de: "Eu tenho que mudar essa história, eu tenho que dar um novo começo, eu tenho outras ferramentas para ir em frente, eu tenho outras qualidades", eu não gosto da palavra qualidades, né, mas vou dizer assim, eu tenho outras luzes, além de ser um tanque de guerra. Porque nós mulheres do signo de fogo, a gente é um tanque de guerra, a gente está pronta para qualquer coisa. A gente tem essa coisa do pé na porta. Nós temos essa situação do pé na porta, de ser resolução, de bota no meu couro que aguenta. E aqui, o que que eu vejo com o mago e a rainha de ouros? É você vendo que você tem outras coisas para gerir, outras luzes para mostrar ao mundo, sabe? Aqui tem um apelo do teu íntimo de dizer: "Você não é só um tanque de guerra. Não é porque você é indomável que você tem que mostrar para os outros que você é apenas isso". Aqui tem uma exploração por começar de novo. Aqui tem uma necessidade de: "Eu preciso conectar com um lado mais doce meu, e não tão embativo", tá. Eu posso estar falando aqui de até 5 anos atrás, tá. Posso estar falando de 5 anos a 1 ano atrás, tá. Então você vem nessa transmutação, o mago também fala de transmutação de energia, tá, de uma transmutação pelo teu valor, pelas tuas essências, tá. Então vamos ver o teu momento presente, como tá sendo? Você tá começando a se ver como indomável ou continua se vendo como um tanque de guerra? Ou essa energia já começou a melhorar? A morte, primeira carta do momento presente. Que alegria! Você começa a se ver como uma mulher indomável. Você entende que coisas do teu passado, uma versão tua teve que morrer para outra começar. As de paus. E inclusive é o nosso elemento, paus, fogo. Então assim, aqui no teu momento presente, você está entendendo que algumas coisas tiveram que morrer para outras nascerem, tá? E aqui, nitidamente, tem uma mudança de atitude. Tenho aqui tem um começo, uma mudança de atitude nesse teu momento presente que talvez você até não esteja vendo. Talvez você já esteja nessa transição, sabe, veio uma frase para mim que no vale da sombra e da morte. Talvez você esteja aqui ainda caminhando em brasas, você ainda talvez esteja se sentindo nessa sobrecarga de ser um tanque de guerra, mas eu te digo, no teu momento presente, você já deixou essa parte morrer e você já está, eu não vou dizer, eu posso até afirmar que você já está se vendo de outra maneira. Você está agindo de outra maneira. Com certeza, você já está agindo de outra maneira. Porém, tu pode ter certeza de uma coisa, as pessoas que te usavam também estão te vendo de outra maneira. Elas estão vendo que você já não está mais para brincadeira não. Vamos ver o que que temos aqui para a justiça. Você começa a ser justa com você para de romantizar essa força. Porque assim, ó, eu sempre falo uma coisa sobre sagitarianas, mas eu sou obrigada a ressaltar. Eu sou filha de uma leonina. Minha mãe é uma leoa na savana. E eu tenho muitas amigas arianas que eu também admiro muito a sua força, a sua garra e a sua impulsividade, o seu pé no peito.
E aqui você começa a ajustar essa versão romantizada que você mesma tem de você, não apenas os outros. Você começa a equilibrar essa balança, você começa a ajustar essa versão romantizada de você. Você não vai deixar de ser uma força da natureza, nunca. Mas você vai escolher com quem você vai ser brisa e com quem você vai ser um ciclone. Eu sempre costumo brincar, né, que eu tenho na minha costela tatuado ciclone, porque eu sei ser uma força da natureza. Mas nunca se esqueça, uma brisa também é uma força da natureza. Às vezes ela agrada muito mais, ela uma brisa, às vezes, ela refresca muito mais pessoas, ou seja, ela auxilia muito mais pessoas do que um ciclone. Um ciclone é uma destruição. E eu acredito que aqui teve pessoas que se abusaram desse teu poder destrutivo. Mas agora você começa a equilibrar e traz para você o teu poder construtivo. Eu ouvi uma frase hoje que eu gostei muito. Você vai continuar sendo a vítima do teu passado ou a pioneira do teu futuro. É mais ou menos aqui essa energia que eu sinto. Inclusive porque no fundo do deck nós temos a sacerdotisa. É você se conectando com a tua força interior, com a tua ancestralidade, com a tua espiritualidade, com o teu poder e você sabendo exatamente em que momento, com quem e quando. Tem aqui o teu sagrado feminino despertando. Você começa a equilibrar essa visão romantizada da força da natureza destrutiva com a força da natureza construtiva. Eu vejo aqui um despertar da deusa, do sagrado feminino em você, mulheres. E eu fico lisonjeada de poder estar falando isso para vocês. E eu vou contar uma coisa, eu tô sentada, voltei para o meu escritório, porque começou a ficar fresquinho em Floripa. Eu estou aqui fazendo a leitura e aqui na janela eu estou com a força da lua cheia fazendo essa leitura para vocês. É com muito amor e muito sagrado feminino fazendo isso. Gratidão. Vamos continuar essa leitura? Gente, eu sou uma romântica incurável. Eu sou muito visionária. Aqui. Aqui nós temos o 2 de ouros no teu passado e aqui nós temos o carro. É como se você entendesse que para você ter a tua melhor versão em equilíbrio, literalmente de ser indomável e não um tanque de guerra, você tem que se distanciar de pessoas, de lugares, de situações. Sabe, aqui vocês têm que entender que é o seguinte, às vezes a impulsividade é um vício. Aqui você começa a se distanciar, você se desintoxicar, inclusive de você mesma. De lugares que te oprimiam. Quando te oprime, te espreme e expande. Aqui você vai para um lugar, olha aqui, ó. Eu não disse que o carro vai levando você da distância desse diabo, desse comportamento tóxico. Aqui você entende que o teu equilíbrio, ele é teu. E aí o que acontece? Você se distancia de locais, pessoas, situações que nutriam esse comportamento tóxico. Vamos ver. Rainha de paus. Nós, né? Não podia chegar a rainha que não fosse nós. Aqui você começa a desapegar de pessoas que ativavam esse teu lado negativo do arquétipo. O lado possessivo, o lado inseguro, o lado incêndio florestal. Aqui você tem um desapego e aqui nós temos aqui um rei de espadas. Eu acredito que havia pessoas com uma estratégia muito rápida e muito manipulativa de sempre estimular o teu pior. E você começa a desapegar principalmente dessas pessoas.
ou de uma pessoa em específico. Eu posso estar falando aqui de um relacionamento, de uma pessoa da família, de um trabalho, você adequa a tua realidade. Mas aqui eu vejo você desapegando e se conectando com a tua essência, porque a rainha de paus ela é a grande maga, né, ela é a bruxinha do tarô. Então aqui, você utilizava esse arquétipo para o mal, você fazia a magia cair contra o feiticeiro. E aqui você se distancia de pessoas que te manipulavam, porque querendo ou não, o rei de espadas ele é altamente estratégico e manipulador. Ele não é manipulador, mas ele é um fio condutor para conseguir o que ele quer de você. E aí o que que acontece? Você sai disso, no teu momento presente, tá? Eu me conecto aqui com mulheres, inclusive, que se encontraram dentro das energias holísticas, tá? Aqui tem uma questão espiritual muito grande, tá? Você está amadurecendo uma nova ideia sobre você. E acredite, coisas muito rapidamente irão acontecer, tá? Aqui nós temos o cavaleiro de espadas e nós temos o pajem de copas. É você correndo atrás de um novo momento. Você largando para trás um comportamento tóxico e até, quem sabe, infantil, mimado. Mas aqui tudo muda. Você se distancia disso. Claro, ainda pode ser que você esteja tendo ainda alguns resquícios, mas eu te garanto, tá acabando rapidinho. Vamos ver o que acontece no teu futuro próximo. Mulheres. Olha só, caíram 2 cartas e eu vou aceitar, tá? Eu disse que tudo isso aconteceu e eu não usei a palavra, não usei a carta porque ela não tinha aparecido. Mas aqui você tem a vitória, ó, carta de paus. Você tem a vitória sobre a tua torre, porque tudo isso aqui que aconteceu foi uma torre, foi uma ruptura do que era errado, ilusório e que não pertencia à tua essência. Como eu disse, você não é um tanque de guerra, você é indomável, é diferente. E aqui no teu futuro próximo você começa a vencer essa disruptura. No teu futuro próximo, eu posso dizer aqui 6 meses, 6 dias, 6 semanas, 7 meses. Aqui, essa disruptura, ela começa a acontecer se ela já não está acontecendo há muito tempo. Como eu disse, aqui tem pessoas de 5 anos, 1 ano nessa descoberta. Então aguenta só mais um pouquinho. A tua vitória eu acredito que chega em 6 dias depois dessa leitura. Mas ainda vai demorar uns 7 meses para tudo melhorar, para tudo ficar como você quer. Meu pai falava uma frase: "Trique-trique rolimã". As coisas vão ficar bem para você, porque a caminhada você já começou, tá? No fundo do deck nós temos o pajem de ouros. Você já começou nessa caminhada materializando essas mudanças. E acredite, as pessoas estão notando. Se você se sente sozinha, confia. Sabe, eu ouvi uma frase hoje. Eu passo o dia inteiro sozinha, então eu vou pegando os insights das leituras. Isso aqui, por exemplo, foi um vídeo que eu fiz que eu vou dizer que eu não era um tanque de guerra. E eu vi hoje uma frase que a pessoa diz assim: "Faça uma pergunta que meu oráculo vai te responder". Não era cartas, eram uns recadinhos. E eu fiz uma pergunta, se todas essas mudanças que eu estava fazendo da forma correta. E aí eu vou aplicar aqui. Se você está sozinha, você não está errada. Então, se você está se sentindo sozinha, se você não está se reconhecendo, se você própria está se sentindo mais calma, mais leve, está sabendo dialogar, coisa que talvez você não sabia, porque somos do signo de fogo. É difícil às vezes dialogar com a gente. A gente sempre ganha. Acredite, se você está nesse momento, você não está errado. Tá bom, gente?
Vamos lá, então, aqui você começa a vencer esse momento de ruptura, de deixar de ser um tanque de guerra para se tornar uma mulher indomável. O que que é uma mulher indomável? Uma mulher dona de si. Uma mulher que sabe e se apropria de si própria. Essa é a tua torre, você está vencendo isso. Você está conseguindo entender essa diferença de ser indomável e ser um tanque de guerra. Você está entendendo essa diferença no teu futuro bem próximo, tá? Vamos ver o teu futuro bem próximo. Lembra que eu falei que você olha aqui, eu adorei. Lembra que eu falei que você saía de uma romantização, você começava a equilibrar, você fazia um corte sobre essa romantização de ser um tanque de guerra? Pois então, nós temos aqui o 8 de copas, que é você vencendo e entendendo esse padrão de ser um tanque de guerra e virando a chave da tua vida. O 8 de copas, ele fala da gente se retirar de locais que mexem com o nosso emocional. Aquele famoso, eu me doei e eu saí de ruim na história, então eu tô virando as costas e indo embora. E não se preocupe em ser a vilã na história do outro. Não se preocupe. Antes ser a vilã da história do outro do que ser a vítima na tua história. Tá? Rainha de Ouros, ela já tinha aparecido antes, no início ali com o mago, e agora eu vou dizer, você começa a entender que o movimento que você deu é por você, é pelo teu amor próprio. Hoje eu ainda falei, não se objetifique na vida dos outros. E aqui você começa a não se objetificar. Você aqui entende quem você é e assim, ó, a rainha de ouros, ela tem uma vantagem. Ela sabe quem ela é. Ela é econômica até com as reações. Aqui eu vejo pessoas que tinham atitudes com você, mas esperavam reações. Sabe assim aquela coisa do gaslighting? A promoção do gaslighting? Pois é. E aqui você sai dessa energia. Sabe, eu tinha uma amiga que era leonina e ela dizia: "Então tá, então eu tô louca então. Então eu tô louca então". É isso, você chega: "Então tá, eu tô louca, eu já sou louca mesmo, você é a louca". Mas eu vou ser a louca na minha história, na minha perspectiva. Eu escolho a loucura que eu abraço. Você escolhe a loucura que você abraça. Você aceita a versão de você e não permite que mais ninguém diga quem você é. E foi um rolê e tanto para chegar até aqui. O 8 de ouros, ele denota o quanto foi árduo você chegar nesse momento de rainha de ouros. E eu vou te dizer uma coisa, você vai para lugares aonde as pessoas irão te honrar. Pode ser aqui de mulheres que tenham ascendente nos signos de terra, a Vênus no signo de terra ou a Lilith no signo de terra, tá? Por isso que você consegue aterrar isso de uma maneira mais imponente. A palavra que veio para mim aqui, imponência. Você consegue mostrar quem você é com imponência. Parabéns. E foi um trabalho árduo, porque o 8 de ouros fala da gente trabalhar em silêncio, em focar. E você fez isso. E eu estou falando de um processo de 5 anos a 1 ano. Estamos falando aqui desde 2021, talvez. Ou a partir de 2021 você começou a ver que coisas precisavam mudar, transição de carreira, mudar de cidade, de estado, de país. Aqui eu vejo mudanças acontecendo ou decisões sobre mudanças acontecendo há 5 anos. Uma reavaliação da vida. Mas há 1 ano, muitas coisas, até porque ano passado era o ano do eremita. Então, ano passado, muita coisa passou por uma ceifada na tua vida. Tá? E é isso. Vamos lá, as 2 últimas cartas aqui do teu futuro próximo.
a lua invertida. Aqui tem uma superação de medos. Tem coisas saindo da tua profundeza que você nem imagina. Sabe aquela coisa que você olha para o espelho e você não se reconhece? Mas isso tem uma coisa muito positiva. A lua invertida vem falando que você está clareando coisas dentro de você, ou deixando coisas transparecer sobre você que até para você está sendo surpreendente. Isso é de um ponto de vista muito maravilhoso. E está embaixo da rainha de paus, então nós estamos falando de intuição, do sagrado feminino. E assim, ó, 3 de espadas no fundo do deck. Aqui é você superando medos. Aqui é você superando atitudes, decisões. Aqui é você saindo de objetificações e padrões que eram autodestrutivos. E isso, eu vou te dizer, ainda tem uma outra coisa, deixando muita gente incomodada com a tua resolução. E por último, não menos importante, o imperador, você assumindo a autoridade, as rédeas e, acima de tudo, o trono da tua vida. O imperador desse meu deck, que eu amo, que é o Videntes da Luz, ele tem o imperador, que é regente do signo de Áries, e o planeta do signo de Áries nada mais é do que Marte. Aqui, o trono dele é o planeta Marte. Lembra que eu falei que você não era um tanque de guerra? Marte é o planeta da guerra, do desafio. Você senta nesse trono chamado planeta Marte, sabendo que você é a general de guerra da tua vida e não da vida de mais ninguém. As escolhas de batalhas que você faz agora, o sentimento de indomável que você tem é sobre o que você escolhe para a tua vida. Você não perde o sangue nos olhos, mas você olha com sangue nos olhos para o que vai te levar adiante e não aos outros. Você para de empurrar os outros. Você corre atrás da tua vida. Então você toma uma atitude e vai até o fim por você, não é mais pelos outros. No fundo do deck, nós temos o As de Copas. É um novo momento emocional, é um novo transbordo. Lembra que eu falei sobre você deixar de ser um ciclone, ser uma brisa? O As de Copas vem falando isso. É você trazendo leveza para a tua vida e não permitindo que ninguém te tire do teu trono, do teu sossego. Eu não vou escolher as tuas batalhas, então você não vem, não escolha as minhas. Aqui você toma uma atitude sobre você que surpreende a todo mundo, inclusive você mesmo. Vem aqui e me conta, você já não está com leveza na tua vida? Você já não está sentindo que você está em outra categoria, dormindo melhor? Sorrindo mais? Aqui eu me conecto com mulheres que estão se conectando com a sua essência pela primeira vez e estão se surpreendendo com isso. Então não tenha medo, tenha orgulho. Eu fico por aqui, aproveita o teu dia e se quiser comenta aqui nessa leitura o que você sentiu a assisti-la. Um grande abraço e parabéns pelo teu dia.